Por que Satanás lutou pelo corpo de Moisés? Na história da humanidade, poucas personalidades se destacam com tanta proeminência quanto Moisés. Ele transitou de príncipe a pastor e, posteriormente, tornou-se um profeta que desafiou um império, liderou uma nação e serviu como canal para a lei divina que moldou civilizações. Sua jornada começou em segredo, nascendo em um mundo onde sua própria existência era um ato de rebelião, mas foi resgatado da morte certa pela mesma família que, tempos atrás, buscou sua destruição. A história desse homem não é apenas sobre libertação e legislação. Ela também é permeada por profundos mistérios. A vida de Moisés, desde seus primeiros dias até sua partida desse mundo, foi marcada por eventos miraculosos. De acordo com o livro de Deuteronômio, Moisés tinha 120 anos ao falecer, mas sua vitalidade não diminuíra e seus olhos não tinham perdido sua agudeza. Contudo, o mais intrigante é que até hoje ninguém sabe onde o seu corpo foi sepultado. A vida que começou envolta em segredos parece ter terminado da mesma forma. Quem era afinal esse homem chamado Moisés? E por que sua vida e morte foram envolvidas em enigmas enquanto exploramos sua história? Te convidamos a embarcar em uma jornada não apenas pela narrativa histórica, mas também pelo cerne do mistério da fé e do propósito divino. Você está preparado para descobrir a lenda que é Moisés? Qual era a importância de Moisés para Satanás? Moisés estava destinado a ser o libertador dos hebreus, o povo escolhido por Deus, conduzindo-os para fora do Egito, em direção à terra prometida. Ele estava preparando o cenário para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Satanás, sempre oposto aos planos divinos, viu em Moisés uma ameaça. Se Moisés pudesse ser detido, talvez o plano maior de Deus pudesse ser frustrado na grande batalha cósmica entre o bem e o mal. Para a maioria, Moisés era um jogador-chave. Sua história nos lembra que, não importa nosso passado ou nossos erros, Deus tem um propósito para cada um de nós. E nenhuma força, nem mesmo Satanás, pode prevalecer quando caminhamos na fé. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. A morte de Moisés. Moisés foi o homem que quase levou uma nação inteira para a terra prometida, mas não o fez no último momento. A história de Moisés é, ao mesmo tempo, inspiradora e misteriosa, e sua passagem desse mundo é talvez um dos momentos mais emocionantes na narrativa bíblica. Ele foi o grande líder dos israelitas, conduzindo-os pelo deserto durante décadas. Enfrentou o poderoso faraó, dividiu o Mar Vermelho e recebeu os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai. Entretanto, depois de todas as suas realizações notáveis e das provas de fé que enfrentou, não lhe foi concedido o privilégio de entrar na Terra Prometida com o povo que liderou com dedicação. Por que Moisés não ingressou na Terra Prometida? Moisés, o notável líder que libertou os israelitas do Egito, sentiu o peso das expectativas do povo. Deus havia estado com eles a cada passo do caminho, fornecendo maná do céu e água das rochas. Mas naquele dia específico, junto às águas de Meribá, a frustração de Moisés o dominou. O povo reclamou: por que nos tiraste do Egito para nos fazeres morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Comovido pelos clamores do povo, Moisés procurou a orientação de Deus. O Senhor lhe disse: toma a vara
e reúne a congregação, tu e Arão teu irmão, e fala à rocha diante dos olhos dele, e ela dará sua água. No entanto, quando Moisés enfrentou a multidão, a raiva obscureceu seu discernimento. Em vez de falar com a rocha conforme a orientação divina, ele a golpeou 2 vezes com sua vara e a água jorrou, enquanto o povo testemunhava o milagre diante de seus olhos. A voz de Deus repreendeu Moisés: visto que não acreditaste em mim, para me santificar perante os filhos de Israel, por isso não introduzireis esse povo na terra que lhes dei. Nas planícies de Moabe, com o vale do Jordão estendendo-se à sua frente, Moisés subiu ao Monte Nebo. Deus lhe mostrou a vastidão da terra prometida, desde Gileade até Dan, a terra pela qual os israelitas haviam ansiado por gerações. Moisés a contemplou com seus próprios olhos, mas compreendeu que nunca pisaria. A Bíblia nos diz: assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Deus próprio cuidou de Moisés em seus últimos momentos, um testemunho do vínculo especial que compartilhavam. Contudo, a parte mais intrigante reside no local de seu sepultamento. Não há monumento grandioso, túmulo suntuoso ou santuário a ser visitado, refletindo a humildade que Moisés frequentemente demonstrava. Seu local de descanso final permanece como um mistério, preservado por Deus e intocado pelas mãos humanas. A localização do túmulo de Moisés permanece como um dos enigmas não resolvidos da Bíblia. A disputa. A Epístola de Judas é uma mensagem breve, porém poderosa, instando os crentes a permanecerem firmes em sua fé e a lutar com zelo pela fé que uma vez foi confiada aos santos. Após a morte de Moisés, uma disputa surgiu sobre seu corpo. Satanás, o adversário, enxergou uma oportunidade. Ele se aproximou do local onde o corpo estava, conforme mencionado em Judas 1:9. Embora não conheçamos os motivos precisos pelos quais Satanás desejava o corpo de Moisés, podemos elaborar algumas interpretações. Desrespeito. Satanás, eternamente contrário aos planos de Deus, talvez quisesse desrespeitar o corpo de Moisés. Ao fazê-lo, ele não apenas desonraria o legado do grande profeta, mas também o próprio Deus. Profanar algo que era sagrado para Deus seria uma vitória simbólica para Satanás. Idolatria. Moisés era altamente reverenciado pelos israelitas. Satanás, sempre astuto, pode ter vislumbrado a oportunidade de transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria, levando o povo a adorar algo que não passava de um objeto inanimado. Isso desviaria os corações das pessoas de Deus, levando-as a adorar um mero objeto em lugar do Todo-Poderoso. As intenções de Satanás não passaram sem desafio. O arcanjo Miguel, um poderoso guerreiro de Deus, defensor da vontade divina e protetor dos justos, opôs-se à tentativa de Satanás de apossar-se do corpo de Moisés. Mesmo diante de um adversário tão formidável, Miguel não recorreu a maldições ou argumentos mesquinhos. Em vez disso, respondeu com uma poderosa declaração que ressaltava a autoridade suprema de Deus. Com poucas palavras, Miguel transmitiu uma profunda sabedoria, lembrando a Satanás que não cabe a nós decidir ou julgar, mas sim a Deus. O destino do corpo de Moisés, como todas as coisas, repousava nas mãos do Senhor. A vida de Moisés nos ensina muitas lições: fé, perseverança, liderança e a intimidade de um relacionamento com Deus. Porém, sua morte nos recorda que mesmo os maiores entre nós estão sob o domínio de Deus. E, por vezes, os mistérios que ele deixa para trás constituem as lições mais profundas de todas. O relacionamento de Moisés com Deus. Moisés compartilhava um relacionamento incrivelmente íntimo com Deus. Essa proximidade é evidente em várias passagens nas quais ocorre comunicação direta. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém fala com seu amigo. Isso denota um relacionamento direto e pessoal
distinto de qualquer outro profeta de sua época. Como intercessor, Moisés frequentemente desempenhava o papel de intercessor entre Deus e os israelitas. Quando o povo pecava, Moisés intercedia em favor deles, e Deus ouvia. Por exemplo, após o incidente do bezerro de ouro, Moisés suplicou: peço-te que perdoes o seu pecado, caso contrário, risca-me, eu te imploro, no livro que escreveste. Isso evidencia a dedicação e a proximidade do relacionamento de Moisés com Deus. Testemunho da ressurreição. A aparição de Moisés ao lado de Elias e Jesus durante a transfiguração sugere que ele foi arrebatado ou trazido ao céu. Satanás pode ter tentado impedir isso para prejudicar o testemunho do poder de Deus sobre a morte. Símbolo da lei. Moisés representava a lei em seu corpo como símbolo. Teria sido um troféu significativo para Satanás. Ao reivindicar o corpo de Moisés, Satanás poderia tentar afirmar autoridade ou vitória sobre a lei. Acusador. Satanás, conhecido como acusador, talvez tenha tentado acusar Moisés com base em seus pecados, como um incidente de ferir a rocha ou o assassinato do egípcio, a fim de reivindicar seu corpo. Contudo, é a graça de Deus que salva e não a nossa própria justiça. Em outras palavras, o relacionamento único de Moisés com Deus enfatizava sua importância no plano divino. A disputa pelo corpo de Moisés por parte de Satanás pode ter sido uma tentativa de prejudicar, desacreditar ou conquistar uma vitória simbólica contra os desígnios de Deus. A liderança de Moisés. A liderança de Moisés foi caracterizada por diversas características fundamentais: fidelidade, humildade e obediência. Moisés sempre confiou na orientação de Deus, mesmo quando se sentia inadequado. Ele confiava nos planos divinos. Mesmo sendo escolhido por Deus, Moisés manteve a humildade. A Bíblia afirma: Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés seguia as instruções de Deus, mesmo quando elas eram desafiadoras. Ele estabeleceu os 10 mandamentos e outras leis de acordo com as instruções divinas. Sua liderança sólida e sua proximidade com Deus o tornaram uma figura significativa na narrativa bíblica. Satanás, como adversário de Deus e de seu povo, naturalmente buscava oportunidades para desafiar ou minar os planos divinos. A disputa pelo corpo de Moisés pode ser vista como um desafio direto à herança e à influência de um líder tão fundamental quanto Moisés. A fé de Moisés. Moisés demonstrou uma fé inabalável ao longo de sua vida, desde a sua escolha de se identificar com os hebreus em vez de com a realeza egípcia, até sua confiança em Deus para dividir o Mar Vermelho e prover os israelitas no deserto. Contudo, como todo ser humano, Moisés teve seus momentos de dúvida e desobediência, quando feriu a rocha em vez de falar com ela, conforme Deus ordenara. Conexão entre a fé de Moisés e a disputa de Satanás. A fé de Moisés testemunhava o poder e o amor reais de Deus, enquanto a disputa de seu corpo ressaltava a verdadeira batalha espiritual entre o bem e o mal. A história sublinha a importância da fé, da confiança na sabedoria de Deus e na necessidade de permanecer vigilante contra o inimigo. Oremos. Pai Celestial, comparecemos diante de Ti hoje, lembrando a história em que o arcanjo Miguel contendia com o diabo pelo corpo de Moisés. Assim como existem batalhas invisíveis nos reinos espirituais, Senhor, reconhecemos que muito de nós enfrentamos lutas e desafios ocultos em nossas vidas diárias. Sabemos, ó Deus, que o inimigo busca roubar, matar e destruir, mas também descansamos na certeza que Tu viesse para dar vida e vida em abundância. Pedimos força para permanecer firmes contra as adversidades e tentações que enfrentamos, que possamos ser lembrados de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Protege nossas vidas, nossas famílias e nossas comunidades, pois o inimigo busca reivindicar o que pertence a Ti. Ajuda-nos a lembrar da vitória que temos em Cristo e a exercer a autoridade que possuímos em Ti.
Entregamos a Ti nossas ansiedades, medos e incertezas, confiando que estás trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, oramos. Amém.